Você sabe que precisa dizer não, mas quando chega a hora, começa a explicação. Que você está muito ocupada, que não é bem assim, que talvez semana que vem, que tu adoraria, mas... E tu vai falando, até que a outra pessoa encontra uma brecha no que tu disse e tu acaba dizendo sim de novo. Sabe o que aconteceu ali? Tu não falhou na frase, tu falhou na crença, porque tu ainda acredita que precisa ser aprovada, até para recusar. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. Todos os dias, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje o episódio é o mais prático da série. A gente já foi na raiz, já virou a chave do que um limite realmente faz. Agora chegou a hora de abrir a boca e eu vou te dar as palavras. Queridão, queridona, na tradição cristã existe um ensinamento que sempre me toca fundo. Jesus, em Mateus 5, diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Essa frase não é só uma lição de comunicação, ela é uma lição de integridade. Ela diz que a tua palavra tem peso, que o que tu fala precisa ser verdade, que um sim, que não é um sim, não é honesto. E um não que virou sim por pressão, também não é. Quando tu dá 1000 explicações antes de recusar, tu tá no fundo pedindo permissão para ser honesta. E permissão para ser honesta, queridona, é algo que ninguém precisa dar para ti. Tu já tem. Tu sempre teve. Eu vou te mostrar o que acontece quando a gente explica demais. Tu diz: eu ia adorar ir, mas eu tô muito ocupada essa semana. Sabe como é que é? Trabalho, casa, ainda tem aquela situação, né, e tal. E a outra pessoa ouve tudo e pensa: então sábado tá bom? Porque tu não disse não. Tu disse: encontre uma brecha. Cada justificativa que tu dá é uma ponta que tu deixa solta. Entende? E as pessoas acostumadas a receber o teu sim, elas são muito boas em encontrar essas portas. O problema não é que tu não sabe dizer não. É que tu ainda acredita que o não sozinho, ele não é suficiente. Que ele precisa ser justificado, defendido, aprovado. Mas eu tô aqui para te dizer, senhora, que nós crescemos. Nós somos adultos. E tu não precisa mais disso. Existe uma diferença espiritual entre explicar e se justificar. Explicar é um ato de cuidado. Tu dá contexto porque tu te importa com aquela relação. Agora, justificar é um ato de medo. Porque tu dá contexto porque tu precisa ser absolvida. E a grande maioria das vezes que a gente fala demais depois do não, não é uma explicação. É uma confissão. Uma confissão de que ainda acredita que o teu não pode ser errado. De que a reação do outro pode te condenar. De que o amor que essa pessoa tem por ti é condicionado à tua disponibilidade. Mas escuta uma coisa com muita atenção. Deus não precisa se justificar quando diz não. E eu vou te lembrar de uma coisa muito forte, tá? Tu foi feita
a imagem e semelhança do Criador. E tu também não precisa. Então vamos para a prática. Existem 3 tipos de não. E cada um tem o seu lugar. O primeiro não é o mais simples. E tu vai usar ele quando tu não deve explicação nenhuma. Situações de baixo vínculo emocional. Não vou conseguir. Não posso dessa vez. Não, obrigada. Ponto. Sem reticência, senhora. Sem mas. Pegou? O segundo é o não com afeto. Quando aquela relação é importante para ti e tu quer muito cuidar desse vínculo. Eu te ouvi e importa para mim. Nesse momento eu não tenho como. Ou outra, eu quero estar presente nisso contigo, só que agora eu não consigo. Agora não é possível. É um afeto sem negociação, querida, entende? Eu valido o que o outro me diz, mas eu me posiciono. Isso é uma relação, isso é um cuidar da relação. Isso entra muito família nesse ponto, né? Quando eu não quero aceitar um convite para ir na casa, sei lá, da sogra, do sogro, do primo, né? Eu entendo que é importante para o outro, mas eu digo, eu não quero, hoje eu não consigo. Certo? E o terceiro não, com alternativa. Olha só. Quando tu quer ajudar, mas não é daquele jeito naquele momento. Assim eu não consigo, mas eu posso fazer X coisa. Nessa semana não, mas na próxima eu posso olhar isso contigo. Tu percebe? E é só isso. Tu entende? Que quando a gente olha desse ponto de vista, nem fica tão dolorido mais. Esse último exemplo que eu trouxe para vocês, ele é um exemplo que ele salva muito. Porque existem coisas que a gente não tá afim de fazer na hora, mas a gente gostaria de fazer com aquela pessoa. Só que naquele momento a gente não tá afim. E daí a gente fica fazendo o quê? Se sobrecarregando. E daí a gente vai para os lugares ou vai fazer as coisas com cara de, né? Vocês sabem? Estragamos muitas vezes os rolês, porque a gente não tá. Eu gosto de fazer isso, mas eu não gostaria de fazer isso agora. Percebe? Essa é uma alternativa. Grava os 3 tipos e lembra, nenhum deles precisa de advogado. Certo, senhores? E antes de qualquer frase, existe uma prática que eu quero que tu traga, até que tu tome consciência acerca do que te move. É a pausa. Quando o pedido chegar, antes de abrir a boca, respira. Só um segundo. E esse segundo, ele é uma oração sem palavras. É como se tu estivesse perguntando para Deus dentro de ti. Isso aqui é meu agora? Porque nem todo pedido que chega até ti é para ti responder com um sim. Alguns chegam para ti, muitas vezes, é para tu aprender a exatamente dizer não. Então, antes da frase, vem a pausa, a escuta interior, a consulta. E depois vem a frase, curta, clara e sem desculpa. Agora me lembrei de uma frase que o meu marido uma vez me falou e eu gravo até hoje. Eu falo muito para mim mesma em determinadas situações. Nem tudo precisa de resposta imediata. É exatamente isso aqui. Nós temos uma urgência muitas vezes em dar uma resposta para o outro e nos atropelamos nesse processo. Quando eu faço essa pausa, eu respiro, eu percebo de fato se é leve, se é pesado. Eu entro em contato com o que é coerente para mim.
acaba ficando um pouco mais leve. Tu não precisa de permissão para dizer não. Tu precisa de crença de que o teu não é válido. Antes da frase certa, vem a verdade certa. E a verdade é: o teu limite já foi aprovado por Deus, muito antes de precisar ser aprovado por alguém. E além de Deus, lembra que eu sempre falo, quem está aqui no podcast há mais tempo, lembra dessa minha consciência? Nós já recebemos os 3 principais sims da vida. O sim de Deus e o sim dos nossos pais com a nossa vida. Ninguém mais precisa de permissão. Às vezes eu vejo alguns gurus aí, porque tu tem uma baixa permissão e vamos trabalhar a permissão. Isso não existe, gente. Nós não precisamos pedir permissão para existir. Isso faz parte de um sistema de crenças ou de dores que nós carregamos. Isso a gente pode mudar. Não existe alguém que vai vir te dar permissão para. Tu já tem os 3 sims que tu precisa para conquistar a tua vida que tu sonha, que tu almeja. Isso é muito importante. Eu gosto de trazer essa consciência. Vira e mexe aqui. E hoje, então, tu vai praticar em 3 níveis. Primeiro nível, tu vai escrever. Eu quero que tu pense numa situação onde tu costuma dizer sim sem querer. E escreve o não simples que tu poderia ter dito. Só a frase, sem justificativa. Depois, tu vai falar em voz alta. Isso parece bobo, né? Mas não é. O teu corpo precisa ouvir a tua própria voz dizendo não, sem se desculpar. E, gente, isso é um treino real, tá? E percebam o que acontece quando a gente se posiciona. O corpo grita. E o desafio dos desafios. Tu vai usar isso hoje. Qualquer situação pequena que aparecer, grupo de mensagem, pedido no trabalho, o favor que tu não quer fazer, usa o não simples. E depois tu observa como tu te sente. É aqui que entra o pulo do gato. Não é o que o outro fez. É como tu te sentiu por ter falado a verdade. Tu entende que quando tu te posiciona e tu observa como tu te sente ao se posicionar, tu tá dando ao teu cérebro uma chance de criar novas sinapses neurais para poder fazer diferente. Isso é a mudança. Só que enquanto tu não tem consciência, tu não torna consciente o movimento, tu é refém do inconsciente, portanto, tu vai seguir um padrão de repetição. Certo, gente? Agora a gente vai respirar um pouquinho, porque a gente vai para nossa oração. Pai, obrigada por cada vez que o Senhor disse não na minha vida. Eu entendi depois que era cuidado. Me ajuda a aprender com esse exemplo. Que o meu não também possa ser cuidado. Cuidado comigo, cuidado com quem recebe, cuidado com a honestidade do nosso vínculo. Me liberta da necessidade de ser aprovada para poder ser verdadeira. E que eu me lembre antes de falar que o meu limite não precisa ser aprovado por ninguém. Porque ele já foi aprovado por ti, Pai. E que isso seja suficiente. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, tu já sabe dizer não. O que muda agora é que tu sabe que pode. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o que acontece depois. Porque a frase certa não é o fim da história. Porque a culpa vai chegar. O desconforto vai aparecer. E tem um jeito de atravessar isso sem desfazer o que tu acabou de construir. Certo? Muito obrigada por quem ficou aqui até o final. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E escreve nos comentários como é que essa consciência te ajudou no dia de hoje.
E como é que tu te sentiu fazendo o exercício? Certo? Eu fico muito feliz em ouvir vocês, em ler vocês, certo? E lembrando que nos dias 13, 20 e 27 eu vou conduzir um workshop sobre relacionamento, sobre o viés sistêmico. Nós vamos falar sobre feminino, masculino e a integração disso no relacionamento. Então, senhor, então, senhora, se tu percebe algum desafio no teu relacionamento, seja amoroso, seja com família, profissional, porque essa consciência, ela é muito maior do que amor ou enfim. A consciência que eu vou trazer para vocês, ela pode ser aplicada em qualquer nível de relacionamento. E ele é transformador, porque o viés sistêmico, ele transforma as nossas relações. Nós vamos entendendo o lugar de cada um, nós vamos entendendo as dinâmicas por detrás dos desafios no relacionamento. Então, te espero, tá? O Forms de inscrição tá na minha bio no Instagram, @GraceCondorfer. Vai ser online, via Meet, então é acessível pra caramba. Fiz apenas R$ 97 para os 3 encontros, certo? Então eu espero vocês também no workshop semana que vem. Muito obrigado por mais um momento aqui comigo e eu te vejo amanhã às 7h07, certo? Fica bem. Um dia lindo pra ti. Beijo!